Olá, quarto ano! E aí, vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos em relação aos primeiros povos que foram encontrados no território brasileiro lá em 1500, quando os portugueses chegaram por aqui? Então, nossa aula hoje é de História. Hoje nós vamos trabalhar sobre os indígenas ainda, né, gente? Na aula passada nós trabalhamos sobre o tipo de habitação que os índios utilizam, né, para passar aí grande parte do seu tempo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a alimentação indígena e vamos compreender também que muitos dos pratos que nós carregamos, que conhecemos, os pratos que adotamos, a nossa culinária, ela tá ligada sim às nossas origens lá no passado, né? Quem de fato trouxe esses primeiros pratos à culinária brasileira? Isso a gente vai entender hoje, tá? Mas antes de começar, eu quero que vocês peguem o material. O nosso conteúdo está presente nas páginas 90 a 91 e as atividades que vocês irão realizar estarão presentes nas páginas 92 a 94. E aí, vamos lá? Nossa aula vai começar. Bem, gente, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a moradia dos índios. Então, a gente percebeu que entre os grupos indígenas havia muitas formas de se construir casas e que os índios eles moravam em ocas, né? Aquelas casinhas que ficam lá no meio do mato, no meio da floresta, né? Totalmente constituída por materiais da natureza, sem passar por transformações de indústrias, né? A gente entendeu também que apesar de os índios pertencerem a uma cultura semelhante, eles têm uma forma diferente de viver, até porque eles podem estar vivendo em regiões diferentes do país, tá? Isso faz deles índios, mas com formas de vida diferentes, até mesmo no processo de construção das suas casas. Por quê? Porque se o índio mora numa região que tem determinada vegetação que não tem em outra, eles tendem a utilizar plantas diferentes na construção das suas ocas. E a gente entendeu um pouquinho aí. Falamos também em outras aulas sobre a forma de viver. Eles não têm aulas, eles não aprenderam a ler e a escrever, mas eles aprenderam a se expressar através da fala. Compreendemos que eles gostam muito da dança, da música, que eles são politeístas, eles adoram a vários deuses. Então, a gente conheceu um pouquinho, né? Ainda falando sobre a forma de vida, quando a gente fala nas aldeias, a gente entendeu também que os espaços para eles devem ser lugares bem amplos. Então, por isso eles gostam e se sentem muito bem em viver nas florestas. Quando constroem casas, constroem ocas para que várias famílias possam viver ali. Então, são, na verdade, tipos de lugares de moradias coletivas, tá? Então, as principais habitações dos indígenas, por exemplo, como a gente tem entendido, elas podem ter diversas formas, tá? Elas são espaçosas, com grandes dimensões, certo? Assim, as aldeias são organizadas no espaço de acordo com a vida social e os costumes de cada índio, de cada indígena, tá? A gente entendeu também que as ocas são construídas em mutirões, então eles são muito unidos, certo? Se alguém está construindo uma casa, o grupo todo vai lá e ajuda, até porque eles têm forma de vida coletiva. Todos os homens participam dessa construção, certo? As mulheres estão mais ligadas ao serviço doméstico, a cuidar das crianças, a cozinhar, certo? Na construção das ocas, a gente compreendeu que eles utilizam material da natureza, mas eles têm um respeito muito grande pela natureza. Então, a natureza para eles é uma espécie de mãe, eles têm realmente grande respeito, tá? E eles vivem em comunhão entre eles e com a natureza. A natureza é essa espécie de mãe que eles têm, tá?
e eles sempre, tudo que precisam, retiram de lá, mas nem por isso eles degradam, né? O ser humano, o homem branco, assim como são chamados pelos índios, são muito ambiciosos e quando partem para a degradação do meio, acabam às vezes, muitas vezes, pegando pesado. O índio não, tudo o que ele precisa ele tira da natureza, mas ele tem aquele respeito e aquele cuidado. Certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a alimentação. Como é a alimentação dos índios? O que eles comem? Né? O que tem a ver alguns pratos que a gente utiliza hoje na nossa sociedade com o passado, com os índios? Teria sido uma herança que foi herdada do passado? Vamos entender agora, tá, gente? Então, a alimentação indígena ela é muito saudável, ela é muito rica em vitaminas, sais minerais e outros nutrientes, tá? Isso porque está baseado na espécie espécies que eles caçam, como plantas. Eles caçam animais, eles consomem plantas, eles gostam bastante de ervas, eles coletam frutos, tá? Então, essa alimentação ela é constituída de animais, frutos, sementes, raízes. Isso torna a alimentação deles saudáveis, tá? Como os indígenas não consomem produtos industrializados, ficam livres de efeitos nocivos dos conservantes, gente, que a gente acaba adquirindo bastante na nossa alimentação, como corantes artificiais, né? Os indígenas também têm diversas formas de preparação dos pratos, tá? Entre elas pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, ó, curtir, curar, o conservar, a fermentação. Então, muitos utensílios que eles utilizam nessas práticas, né, na preparação dos alimentos, são feitos por eles mesmos, né? A gente tem exemplo aí das cerâmicas, urupemas, os pilões, as cuias, cabaças, balaios, alguidar. Então, potes utilizados para colocar água, certo? Então, já houve época em que os indígenas usavam em sua alimentação uma variedade enorme de frutas. Aí a gente pode até ver aí no livro de vocês, na página 90, tem aí, por exemplo, alguns tipos, tá? O araticum, por exemplo, né, comum em várias árvores e arbustos em que ocorrem no Brasil, são da família do Anonácea, certo, gente? E é possível dizer também que o componente mais importante da alimentação, gente, dos indígenas, são raízes. A mandioca, por exemplo. Inclusive, gente, na carta de Pero Vaz de Caminho, né, que foi escrita ao rei de Portugal sobre o que acontecia na viagem, eles relatavam em uma parte dessa carta que não se compreendiam como os indígenas eram tão destemidos e fortes se não conheciam trigo. Quer dizer, como que eles poderiam ser tão fortes se eles não consumiam alimentos realmente, na cabeça deles, entre aspas, saudável? Então, na verdade, a mandioca, por ser um carboidrato, ela fornecia bastante energia para os índios, tá? E os principais alimentos consumidos pelos indígenas eram o quê? Verduras, frutas, legumes, peixes, carnes, raízes, certo, gente? Então, os pratos típicos, quais seriam? Tapioca, pipoca, beiju, milho, peixe assado. E aí, gente, vocês conhecem algum desses? Todos, né, gente? Então, se a gente parar para fazer uma análise, a gente vai perceber que muito do que a gente consome hoje, a nossa culinária, ela de alguma forma tem relação com o passado, certo? Naquele período que os portugueses chegaram aqui, como a Pro já falou anteriormente em outras aulas, né, houve interferência não só dos portugueses, mas também de outros povos que vinham de outros lugares, né? Na aula passada a Pro deu até o exemplo do cuscuz, né, que foi trazido pelos africanos, que até então faziam esse prato com outro material e chegaram no Brasil e conheceram o milho, e aí começaram a fazer o milho, e hoje a gente tem aí o cuscuz, né, a gente tem o mungunzá, a gente tem aí a pamonha. Então, esses pratos que a gente realmente conhece, que é do nosso dia a dia, muitos deles são heranças,
herdamos dos nossos antepassados. Pessoas que chegaram aqui, que de alguma forma interferiram, né, na forma de cultura dos índios, misturaram seus conhecimentos, os deles com os dos índios, e acabaram gerando aí uma cultura transformada, certo? Então, sobre isso que a gente falou hoje, principalmente a vida indígena, mas incluindo também essa culinária. Certo, gente? Não deixem de realizar a atividade, vocês irão fazer a atividade da página 92 a 94 e posteriormente vocês estarão enviando para a prova. Ó, um super beijo para vocês e até a próxima aula.